reversível, mas dessa lesão reversível ter entrar em seu equilíbrio, voltar à sua homeostasia, ou infelizmente a gente viu que ela pode chegar no quadro de uma lesão irreversível, aí nós chamamos de morte celular, ela entra em estado, em processo de necrose ou apoptose, né? Foi o que a gente comentou em relação a esses tipos de lesões ou essas afetações a nível das nossas células. Só que nós sabemos que o que acontece? Quando a gente fala de lesão celular de forma específica, nós temos que lembrar aqui o padrão do que seria a lesão celular reversível e irreversível, tá? Então, para aqueles que gostam de anotar, para aqueles que são bem organizados, a primeira aula, foi dia 16/2/2021, falamos nada mais que introdução à medicina da família, introdução à anatomia patológica 1, e hoje nós vamos falar de lesão celular reversível e lesão celular irreversível, tá bom? Deixa eu só anotar aqui na minha agenda. Daí não tem como eu esquecer o que eu dei. Oi. Já vou colocar. Eu sempre esqueço desse detalhe. Só um pouquinho que eu não consigo entrar aqui. Então, vamos tentando entrar agora sim. Vou colocar aqui para vocês. Vocês viram que eu já estava falando de medicina da família, né? Certo? Muito obrigada aí por ter me lembrado. Vamos lá, então. Bom, meus queridos, meus filhos, meus alunos, vamos lá falar de lesão celular, principalmente começar pela lesão reversível, né? Quando a gente fala de reversível, é que na grande maioria das vezes nós temos um prognóstico muito favorável a esse tipo de lesão. Mas temos que lembrar de forma específica que elas são consideradas câmbios, mudanças celulares patológicas que podem ser restabelecidos à normalidade, sem que se retira o estímulo que está produzindo a lesão ou se esse é leve. Nós vimos na nossa aula passada que tudo e qualquer coisa depende da forma da agressão, depende do que causou essa agressão, essa lesão, né? Depende da extensão do tempo em que isso dure. Aqui nós temos um breve conceito de que são mudanças celulares patológicas que podem ser restabelecidos à sua normalidade, se retirarmos o estímulo que está produzindo a lesão, tá? Então, é claro, toda vez que eu tiro aquilo que está produzindo a minha lesão, isso tudo vai tender a voltar à normalidade. Ou se esse também estímulo é um estímulo muito leve, muito sucinto, que não vai incomodar a célula de uma forma ou de uma maior complexidade. Beleza. Professora, então quer dizer que se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um início de uma amidalite, né, uma inflamação nas amígdalas, tá? Provavelmente esse patógeno está ali, está agindo no local, né? Já tinha uns dias na qual ele estava fazendo a sua invasão tecidual, mas as minhas células conseguiram restabelecer, né, o seu equilíbrio natural, juntamente com o seu sistema imunológico, ajudar todo esse processo. Então, olha lá, a gente tem a eliminação desse patógeno, eliminou esse patógeno, provavelmente nós não temos sequela alguma. Tudo volta à sua normalidade. E o melhor de tudo é que a gente diz que são duas coisas importantes que a gente fala ou caracteriza a lesão celular reversível, tá? Se vocês forem pegar um pedaço de um tecido e nesse tecido vocês forem estudar
se é reversível e irreversível e o porquê, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, quando vocês olharem o microscópio, vocês vão observar que apresenta edema, né? O que nós chamamos de inchação celular. E segundo, câmbio grasso. Nós temos a presença de gordura. Mas como assim, professora? Por que essa seria uma característica da lesão celular reversível a nível de um microscópio óptico? Vamos entender isso também. Então, nós temos ali, né, a célula normal, e essa célula normal, ela apresenta até então uma lesão reversível. Como que acontece essa lesão reversível? Tem o seu estímulo, né, e aqui nós temos aqui a nível celular, nós temos um edema de retículo endoplasmático e das mitocôndrias, temos a presença, né, de introdução celular, a gente chama assim de câmbios grassos, que são acumulações lipídicas intracelulares, mas isso nada mais é por uma reestabilização celular, um processo na qual ela vai tentar manter a sua homeostasia. Temos ali que essa célula passa pelo seu processo de recuperação e ela volta ao seu estado de normalidade. Mas é claro, a partir do momento em que acontece esse edema de retículo endoplasmático e mitocondrial, ou seja, afetação a nível das organelas, se eu não tiro ou se eu não elimino esse estímulo, essa membrana, ela pode fazer o quê? Ela vai fazer uma ruptura, ela pode romper facilmente. E a partir do momento que eu tenho uma ruptura de membrana plasmática, né, uma saída de organulos, ou o que a gente chama de organelas e núcleo, a gente sabe que isso daí já não tem mais o que fazer e nós temos um processo relacionado à necrose, tá? Ah, professor, isso daí provavelmente porque eu tive uma progressão e um processo inflamatório? Sim. Nós temos que lembrar que existem câmbios morfológicos, tá, em lesão celular que vão culminar, vão chegar, vão levar à necrose e à apoptose. Mas o mais interessante é que quando eu falo de lesão reversível, a minha célula ela não fica danificada. Ela tem a presença desse edema, ela pode ter esse câmbio grasso, mas a partir do momento que eu tirei o que causou, o que proporcionou, ela se restabelece a sua normalidade. Só que é claro que se isso passa uma cronicidade, ou se nós temos um empeoramento, por assim dizer, de persistência daquele estresse, isso sempre vai ser mais progressivo. Mas nós vamos entender que quando a gente fala de lesão irreversível, e para comparar uma necrose de uma apoptose, acontecem caminhos diferentes, né? Nós falamos que na nossa apoptose, nós vamos ter a presença de uma condensação de cromatina. Nós temos a presença de vesículas que ficam a nível de membrana celular. E, claro, a fragmentação celular, ok? Fragmentação, a gente tem que lembrar que nós temos aí fagocitos de células e fragmentos apoptóticos. Professora, vamos entender melhor sobre isso daqui, mas mais para frente um pouquinho, vamos falar de específico de necrose e apoptose. Aqui a gente só está dando um exemplo, né, para aproveitar aqui essa linda imagem que inclusa do livro de vocês, do Robbins, tá? Então aí, basicamente, é o que nós temos, o que acontece em relação a essa alteração ou esse câmbio morfológico. Em síntese, se a gente parar para pensar em uma lesão reversível, é algo muito fácil, muito sucinto. Oi, alguém queria falar alguma coisa? Acho que não, né? Mas, na nossa lesão irreversível, nós temos que ela se produz quando os fatores estressantes excedem a capacidade da célula para adaptar-se, né? Para fazer uma adaptação, ele diz, mais allá del punto sin retorno. Então, ela vai chegar a um ponto aonde ela não tem mais volta, né? Beleza. E denota câmbio patológico permanente que vai causar essa morte celular. Nós temos dois padrões morfológicos e mecanistas da morte celular, que é o processo de necrose e o processo de apoptose. Mesmo que a necrose representa sempre um processo patológico,
vale ressaltar isso daí, a apoptose também pode servir para algumas funções normais e não se associa necessariamente a uma lesão celular. Bom, aí nós temos a diferença principal do que seria necrose e apoptose. Ah, professora, então por que toda vez que fala de lesão irreversível, nós citamos a morte celular por necrose e a morte celular por apoptose? Mas aqui eu estou fazendo a referência a vocês que nem sempre a apoptose vai ser somente para lesão celular, ou seja, vai ser uma lesão irreversível por uma lesão celular. Nós temos aí, e também está relacionado a uma função normal. Mas lembrando que a necrose sempre vai ser por um processo patológico. Vamos já entender por que acontece essas duas distintas, né? Por que a gente pode falar que a apoptose também pode ser para algo que está relacionado à normalidade. Então, olha lá. Quando eu digo em transição da minha lesão irreversível, né? Como que significa isso, professor? Nós temos um aumento da nossa célula. Né? Então, isso é chamado de tumefação celular. Quando essa célula ela passa a inchar. Acontece o processo de inchação e ruptura dos nossos lisossomos. Nós temos a presença de grandes densidades amorfas nas mitocôndrias tumefactas e, consequentemente a isso, uma desestruturação de membrana celular. Poxa, eu tive uma desestruturação das minhas membranas celulares ou da minha membrana celular, acabou a proteção da minha célula. O que acontece? Isso vai me levar a várias mudanças que são profundas em relação ao meu núcleo. Então, lá na primeira aula, quando eu disse que a célula, para tentar manter a sua estabilidade, a sua defesa, nós tínhamos que preocupar aí com o processo de geração de ATP, nós tínhamos que preocupar com o processo de respiração aeróbica, preocupar com a integridade dessa membrana celular, a integridade do núcleo, acabou aqui. Né? Então, nós temos que esse processo de condensação nuclear nós chamamos de picnoses, seguido da sua fragmentação, que é a famosa cariorrex, e, claro, a dissolução do núcleo, que seria cariólise. Então, nessa transcrição, a lesão irreversível, uma lesão reversível que está progressando para uma lesão irreversível, eu tenho 3 pontos importantes: picnoses, cariorrex e cariólise. Vocês podem aí estar pensando, né? Ah, professora, a gente está mais numa aula de biologia celular do que numa aula de uma anatomia patológica. Mas é que essa introdução de anatomia patológica, ainda a gente continua numa parte introdutória, é bem interessante porque ele começa a dizer toda e qualquer alteração a nível das organelas. Né? Tudo o que acontece a nível intracelular, para depois a gente entender e globalizar isso tudo, tá, no meio mais externo e falar das nossas famosas patologias. Bom, então quando a gente para e pensa em necroses, né? Necrose é o tipo mais comum, mais habitual de morte celular. Se supõe uma importante inchação ou edema celular, uma desnaturalização e coagulação dessas proteínas, fracasso de organelas celulares e ruptura celular. Mas, por geral, resulta, né, afetando aí um grande número de células do tecido involucrado. Beleza, isso é o que nós temos como consideração de necrose. O que nós temos que lembrar? Que a apoptose, ela se produz quando uma célula morre por ativação de um programa de suicídio. Só que esse programa de ativação de suicídio é um programa interno, que implica no que a gente fala de um desensemble orquestrado de componentes celulares. Aqui nós não temos, né, o que pensar o seguinte, do mesmo processo de uma necrose. Aqui nós temos uma desestruturação mínima de tecido circundante. Enquanto na necrose, quando a gente para e pensa em necrose,
todo o tecido, toda aquela área, toda aquela zona que está ao lado, ela também vai ser afetada. Aqui se limita, se restringe a uma região, a uma porção específica. Mas falando em apoptose, a gente tem uma diferenciação do quadro necrótico, porque aqui a gente diz que se produz uma condensação e fragmentação de cromatina, que é diferentemente do que ocorre num processo de necrose. Bom, a modo de conceitualização é tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Se a gente fosse ter aula prática, provavelmente, se a gente tivesse a oportunidade, a gente conseguiria aí, né, ao microscópio, visualizar o que seriam as mudanças morfológicas da apoptose. Nós temos aqui, né, a apoptose de uma célula epidérmica frente a uma reação imunitária. Então, a célula, o que acontece? Ela passa a diminuir do seu tamanho e contém um citoplasma intensamente eosinófilo e um núcleo condensado. Então, essa é uma característica. Se mudarmos e olharmos aqui para este lado, né, uma microfotografia eletrônica, nós temos ali essas células que foram cultivadas, que experimentam de apoptose. Aqui a gente consegue ver núcleos com restos falciformes de cromatina compactada e outros desses uniformes, outros desses fragmentos densos distribuídos por aí. É claro, meus queridos, que dificilmente, né, nós vamos pegar ali uma imagem de uma imagem, microscópica e a gente vai ficar comentando as características somente microscópicas. Aqui é só para que a gente tenha uma noção. Mas para nós, o que é mais válido seria aquela lesão mais macroscópica que a gente consegue aplicar na prática, tá? O que eu quero dizer com isso? De um simples contexto, nós temos que ter essa diferenciação de necroses e apoptoses. Professora, quando você fala de diferenciação de necroses e apoptoses, a senhora fala em referente ao quê? Quais são as características que eu observo dentro de uma célula que são alteradas? Olha, o tamanho celular e nuclear, a membrana plasmática, o conteúdo celular, a inflamação adjacente, o papel fisiológico ou patológico, tá? E geralmente essas são as características que a gente consegue observar. Então nós temos ali necrose e apoptose, tamanho celular nuclear. Na necrose nós temos um agrandamento, ou seja, pessoal, deixa eu só ver se parece que estão matando um cachorro aqui. Vocês não estão escutando, não? Não, eu vou ver, parece que estão matando, meu Deus do céu, peraí. Ao vivo é uma coisa interessante, né? A gente tá dando aula, o cachorro gritando lá no fundo, uma confusão dentro de casa. Deus é mais. É os filhotinhos de pitbull, galera. Peraí que eu só já venho já. 5 minutinhos eu resolvo essa parada. Bom, agora que eu falo que eu vou resolver, ficam quietos. Meus queridos, esse negócio de dar aula em casa às vezes é bom e é ruim, né? Porque assim, na minha casa eu fico sozinha e a cachorrada fica toda aí. Tem dia eles estão bem tranquilos e tem dia o negócio aqui em casa tá o pipoco.
entendeu? É cachorro que chora, outro que briga, outro que late, ó, vira uma confusão. Desculpa, viu, gente, mas é que a prof aqui é bem cachorreira, gosta mesmo de bicho em casa. E como eu fico sozinha aqui dando aula, às vezes é difícil eu controlar aqui e controlar lá fora, né? Porque fico preso dentro do quarto dando aula. Então, me perdoem, viu? Semestre passado eu estava dando aula, eu esqueci minha câmera ligada, e aí a minha cachorra simplesmente apareceu no quarto, subiu praticamente em cima da mesa, né? E ficou aqui e atrás de mim, eu não tinha prestado atenção nisso, eu tô vendo que meus alunos começaram a falar bastante no chat, tá, 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 tá. Eu olhei, o meu cachorro tava bem aqui atrás, eu falei, ai, que lindo, viu, gente? Aparecida. Mas vamos lá. Bom, como eu estava explicando, né? Nós temos aí algumas diferenças que precisam ser enfatizadas e enfocadas. Como? Tamanho celular nuclear, membrana plasmática, conteúdo celular, inflamação adjacente e o papel fisiológico ou patológico. Se a gente fizer, né, um quadro comparativo, quando a gente fala em necroses, o nosso núcleo ele vai estar agrandado, usando a característica tumefacto, né? Ocorre o processo de picnoses, cariorrexis e cariólises. Em contrapartida, na apoptose, nós temos uma redução, uma contração, considerando aí uma desintegração em fragmentos de tamanho de nucleossomas. Não vamos, é claro, aqui ser muito específico a nível de desestruturação celular. Ou, professora, a senhora prometeu que a gente não ia ficar falando somente de características mínimas. Eu só estou comentando, eu não quero que vocês gravem isso, tá? Nós temos que saber que enquanto um está agrandado, o outro tem uma redução bem característica. A nível de membrana plasmática, nós temos que na necrose, ela vai estar completamente desestruturada, tá? Podemos citar também que nós temos a presença de certas vesículas, e essas vesículas são as que vão possibilitar depois uma possível ruptura. Na apoptose, nós temos que essa membrana plasmática geralmente está intacta. A estrutura pode estar alterada em relação à orientação dos lipídios. Nós sabemos aí que toda membrana ela constitui de uma bicapa lipídica ou bicamada lipídica. O conteúdo celular, nós falamos que na necrose pode haver uma digestão enzimática, ou seja, isso pode sair da célula. Enquanto que na nossa apoptose, geralmente isso está intacto, pode liberar-se em corpos apoptóticos. Inflamação adjacente na necrose é muito comum. Nós sabemos disso, que um processo inflamatório, né, uma inflamação crônica, uma inflamação bem progressiva vai levar a um processo necrótico. Em contrapartida, na apoptose, não. Mas aí a gente chega ao ponto de dizer papel fisiológico ou patológico. Na necrose, geralmente é invariável, tá? Invariavelmente patológico, é uma culminação da lesão irreversível. E na nossa apoptose, com frequência é fisiológico, pode ser patológico, depois de algumas formas de lesão celular. Quando, principalmente, eu estou falando de dano no meu ADN. Simples. Esse quadro comparativo é a melhor forma de compreensão de estudo em relação à necrose e apoptose. Mas nós temos que saber um pouquinho mais do que isso. Nós temos que entender a morfologia dessa lesão em relação à necrose celular. Então, lembrem que toda lesão, a grande maioria das vezes, vai levar a uma perca da função celular. Muito antes do que seja reconhecido morfologicamente o dano. Esses câmbios morfológicos são manifestos ou manifestados até um certo tempo, depois que nós já temos aí uma alteração no nosso sistema bioquímico
crítico no interior da célula. Então, nós temos que o intervalo de tempo entre a lesão e o câmbio morfológico depende do método de detecção. Mas, é claro, a partir do momento que isso foi desenvolvido, né, uma vez que foi desenjolhado, como assim diz, a nossa lesão reversível e a nossa lesão irreversível têm características importantes, tem padrões, características que são consideradas. Professora, em síntese, o que a senhora quer dizer? A morfologia, né? A desestruturação morfológica. Então, se eu parar e pensar na morfologia da minha lesão reversível, eu tenho que lembrar sempre de tumefação celular e de câmbio grasso. Por quê? Porque eu disse ao início da aula que toda lesão reversível tem como sua característica, além da tumefação celular, que nada mais é que quando essas células não são mais capazes de manter a sua homeostasia iônica e líquida. Professora, iônica e líquida, mas o porquê que isso ocorre? Porque nós temos aí, gente, uma perca na nossa atividade de bombas iônicas da membrana plasmática, e isso, consequentemente, depende do quê? De energia. Vocês observem que sempre vai ser um efeito cascata, igual é na nossa vida. Como assim? Quando a pessoa fala assim, puxa, parece que para mim está dando tudo errado. Se ele ficar naquela mesma vibe, naquele mesmo pensamento, claro, tudo vai dar errado, né? Até a vírgula vai ser errada. Aqui é a mesma coisa. Então, às vezes eu tenho um problema mínimo e esse problema mínimo ele vai se desenvolvendo, né, por consequência de outros. Quando eu falo que a perca da atividade das bombas iônicas dessa membrana depende de energia, isso é um fator X. Claro, se eu não tenho energia, como é que eu vou fazer o funcionamento, né? Ou como que vai ter essa atividade de bomba iônica? E, consequentemente a isso, vai afetar o quê? A minha homeostasia iônica e líquida. Então, essa célula, ela vai passar a acumular e ela não vai conseguir eliminar. E essa acumulação vai levar ao processo de tumefação. Simples. Mas também eu tenho uma mudança, um câmbio grasso. Por quê? Por aparição de vacúolas. Lembra que eu comentei que apresenta algumas vesículas? São chamadas de vacúolas lipídicas citoplasmáticas. Aí é claro que nós vamos entender um pouco mais para frente que se encontram principalmente nas células implicadas em ou dependência do metabolismo de gordura. Por exemplo, hepatocito e células miocárdicas. O que acontece? Nós vamos ver que os hepatocitos, né, eles têm uma grande afinidade com os lipídios, tá? Vocês vão ver que na grande maioria das patologias hepáticas, o que nós temos? Quando eu tenho a perca hepatocitária, se esse hepatocito ele não é preenchido por um tecido cicatrizal, tecido de recuperação, que é a fibrose, nós temos que essa perca vai me levar a acúmulo de gordura, ou seja, os hepatocitos vão diminuindo e vão sendo preenchidos por tecido adiposo, por gordura. Professora, por que acontece isso? Porque o fígado é um tecido que está implicado, tá? Implicado, intimamente relacionado com o metabolismo dos lipídios. Então, todas aquelas células que têm essa facilidade ou que também, pelo contrário, estão involucradas no processo de metabolização lipídica, é geralmente aonde ocorre a maior acúmulo, tá? E aí por isso que a gente cita células miocárdicas e hepatocito. Às vezes vocês, eu não sei se vocês já participaram de uma dissecção de um cadáver, e às vezes quando a gente faz dissecção de cadáver, você abre a zona torácica e você, depois que você tira o pericárdio, você se depara com aquele coração bem amarilhento, né? Bem carregado de tecido adiposo. E aí os alunos sempre perguntam assim, mas professora, engraçado, interessante, esse paciente aqui, que até então era um paciente, agora, né? E já nós não temos mais como um paciente, mas sim como um membro dessa morgue. Ele tem uma característica tão de um paciente saudável e ele está aqui
e o coração dele está todo envolto de gordura. O que acontece? Existem algumas pessoas que nós vamos ver que elas apresentam transtornos metabólicos. E esses transtornos metabólicos, a gente fala que pode ser tanto de cálcio, mas principalmente de lipídios. E o transtorno no metabolismo do lipídio, ele leva a sérias consequências. É como se o nosso próprio organismo começasse a produzir em excesso, ou eu não produzo em excesso, mas eu não consigo eliminar. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque está dentro da nossa grade de Anatofato 1. Alguém fez algum barulhinho me chamando aí, ou levantando a mãozinha? Que eu escutei? Oi, oi? Ah, tá, porque para mim parece a mãozinha aqui, tá? Por isso que eu perguntei, desculpa aí. Bom, então, de uma forma muito simples, acontecem esses transtornos. Vocês vão ouvir também falar de enfermidade como enfermidade de Gaucher. Enfermidade de Gaucher é uma enfermidade autossoma recessiva, mas em que o nosso paciente ele passa a ter um acúmulo de gordura e não uma eliminação. Significa que esse paciente vai ter essa gordura, essa graça preenchida em todos os órgãos, na qual tem afinidade com esse tipo de tecido, que é o tecido adiposo. Isso a gente vai entender lá quando chegar em transtorno do metabolismo dos lipídios. Mas, para que vocês entendam o porquê que acontece isso, né, seria uma das formas, e isso é mais específico quando a gente fala de hepatocito e de células miocárdicas. Professora, mas só hepatocito ou célula miocárdica? É que preferencialmente a gente cita esses dois, mas não que não possa ocorrer em outras regiões. Bom, então a morfologia da nossa necrose, a gente costuma sempre ressaltar que na necrose nada mais é que uma soma de mudanças morfológicas, tá? Que seguem a morte celular em relação aos tecidos e órgãos. São dois processos simples que sustentam os câmbios morfológicos básicos. Primeiro, desnaturalização de proteína, é um câmbio estrutural das proteínas, e digestão enzimática de organelas e de outros componentes citosólicos. Nossa, professora, mas aqui a gente só está falando de biologia, mas a gente só vai entender esse processinho aqui, tá? Fiquem tranquilos, que eu prometo que na próxima aula tem também um pouquinho mais. Mas nas outras, a gente vai ver algo mais diferenciado. Bom, então nós temos aí algumas coisas importantes a observar. Diversas características distintivas. Então, isso significa que as células necróticas, elas são mais eosinofílicas, elas apresentam a coloração mais rosinha. Tem um aspecto cristalino, por quê? Porque eu tenho a perca de glucogênio ou de glucógeno. As membranas celulares, elas geralmente estão fragmentadas. E as nossas células necróticas, elas sempre, na grande maioria das vezes, atraem sais de cálcio. O que, especialmente em certos casos, em relação às células adiposas necróticas, formam o que nós chamamos de rabones grassos. Vocês também vão se deparar com uma situação, ou vão ouvir, rabones grassos. O que é rabone grasso? É quando eu tenho a junção de células adiposas, tá? E essas células adiposas, elas se mesclam, elas se atraem com sais de cálcio. E aí eu tenho uma calcificação devido a esse acúmulo de cálcio nesse sistema, mas junto a isso, deste cálcio, eu tenho o tecido adiposo. Professor, onde eu posso encontrar isso? Geralmente a nível pancreático é muito comum você encontrar uma necrose, né? E uma necrose que a gente considera que forma os famosos rabones grassos. Os câmbios nucleares incluem, e isso é o que mais importa, inclui o que nós chamamos de picnoses, que é um núcleo pequeno e denso, depois o processo de cariólise, que é um núcleo que tem geralmente ou está dissolto, o núcleo tendo dissolto, e cariorrexis, que é um núcleo que começa a se fragmentar. Ah, então eu vou ter que gravar toda a morfologia da necrose? Não, eu não disse isso.
O que eu preciso que vocês saibam é que nós temos aí alteração morfológica. E quando eu falo de alteração morfológica, eu estou falando a nível de membrana celular, eu estou falando de uma característica que vai fazer com que essa célula ela apresente uma desestruturação a nível nuclear, né? Essas são as características mais importantes. Formato cristalino ou aspecto cristalino, por quê? Porque eu tenho a perca de glucógeno. Então, são esses pontos que são importantes. É claro que essas são evidências que a gente diz ou cita que são muito microscópicas, mas aqui é só uma questão de um comentário, para a gente entender um contexto. Então, a gente diz que os padrões morfológicos gerais de necrose tissular incluem. O que inclui, professora? O que nós chamamos de necrose de coagulação. Nós vamos ver que existem vários tipos de necrose. Por que isso é importante? Clinicamente falando, agora sim nós chegamos ao ponto interessante da aula. Clinicamente falando, a gente tem que conhecer os tipos de necrose. Quando você está lá, né, no hospital e tal, e você vê um paciente, você não vai ficar assim, esse meu paciente apresenta uma necrose coagulativa. Esse meu paciente apresenta uma necrose liquefativa, ou caseosa, ou grassa, ou gangrenosa. Um exemplo, tá? Geralmente a gente não faz esse tipo de... Como é que eu faço? De especificação. Mas você sabe que ali tem um processo necrótico. Mas por quê? Por que eu sei que tem um processo necrótico? Porque macroscopicamente, né, eu consigo ver a evidência de um tecido mais negruzco, ou de uma supuração, ou porque aquele tecido, não sei, vários fatores, tem um edema, né, circundante, vários fatores vão te levar a pensar nisso. Mas é interessante a gente conhecer os padrões de necrose, porque quando a gente fala em padrões de necrose, a gente já sabe o porquê que ocorre geralmente a necrose e em que zona está relacionada essa necrose. A necrose de coagulação, geralmente, é a necrose mais frequente, tá? E a gente diz mais frequente por quê? Porque nós temos aqui que ocorre a desnaturalização de proteínas com preservação da célula e do armazão tissular. Professora, necrose de coagulação. Eu preciso de exemplos para que eu possa entender. Já vamos lá. Nesse tipo de necrose, o nosso tecido ele sofre o que nós chamamos de heterólise, que é digestão por enzimas lisossômicas de leucocitos invasores, ou até mesmo o processo de autólise, digestão por próprias enzimas lisossômicas. Mas a necrose de coagulação é muito comum, né, eu encontrar ou conhecer como infarto. Né? Então, toda vez que eu falo assim, fulano sofreu um infarto, significa, ou pelo menos que isso está relacionado ao quê? A uma zona onde eu sei que todo o tecido circundante vai estar afetado. Alguém pode me dizer, ou me descrever, o que seria uma fisiopatologia de um infarto? Quem poderia? Não precisa ser total e gradual, Professora, né? Oi. é a morte celular da parede do miocárdio do coração? Exatamente, necrose, mas... quando ele uhum. Diz para mim o acontece que uma pode necrose? ocorrer. Diz para mim como que pode ocorrer, o que pode ocorrer, por que pode ocorrer. Vamos debater isso aí. Uhum. Tá bom. No caso do meu pai, ele tinha chagas, então o coração dele aumentou, né? E Professora, aí, a carótida, Desculpe. Alô? Oi, tô escutando. Então teve uma parte do coração dele no ventrículo esquerdo que não está funcionando mais. Ele não consegue contrair.
Então, esse foi o caso do meu pai, né? Teve uma morte celular ali naquela parte do tecido do coração dele. Isso é uma necrose? Ou não? Professor, Ó, o que que acontece? Quando nós temos, né, no caso do seu pai, você disse que... Fala, Fabrício. Pode professor, dizer. eu creio que é aquele entupimento de massa na artéria carótida, não é isso? Que cria aquela massa, engrossa e fica deficiente a passagem de sangue. Do sangue. Como que é? Um negócio de massa? Eu não entendi. A carótida, a artéria carótida, ela cria uma massa de gordura, impedindo o fluxo normal do sangue. Não é assim? Ó, é por isso que eu tô perguntando para vocês, porque assim, quando a gente fala de um infarto, né, a fisiopatologia ou a constituição de um infarto, a gente tem que pensar em duas formas sempre possíveis. O que você está dizendo, né, seria essa massa, seria nada mais que a formação ou início de uma placa de ateroma, tá? E a placa do ateroma, ela vai crescer abaixo do endotélio e esse crescimento, ele pode ser futuramente um crescimento que vai levar a uma obstrução, seja parcial ou total, e isso pode sim levar ao que nós chamamos de infarto. Só que vale lembrar que toda vez que a gente está falando ou relacionando um infarto, né, vamos botar claro aqui que seria a nível do coração, porque infarto pode acontecer, gente, em qualquer zona. Mas a nível do coração, do miocárdio em si, a gente tem que lembrar de artérias coronárias, né? As coronárias e não as carótidas. Porque as carótidas, elas têm um fluxo sanguíneo ascendente. Nós temos aí a carótida interna e carótida externa. A externa vem geralmente para a região de face, né, dá origem a todas aquelas outras ramas, e a interna é o que forma o polígono de Willis, que vai para lá, ajuda na conformação, né? Que vai para lá na região cerebral. Existe, professora, eu falar que tem um infarto cerebral porque eu tive um comprometimento da artéria cerebral, que é a rama da carótida interna? Sim, perfeito. Sem sombra de dúvida, tá? Mas aí a gente fala que o processo, né, que implica o que está relacionado a nível cardíaco seria um processo de aterosclerose, ou também eu poderia dizer que seria a formação de um trombo, né, subsequente a essa placa de ateroma, poderia falar de ruptura. Então, assim, a patogenia seria bastante complexa, né, ou bastante extensa, por dizer, né. Deixa eu ver que vocês comentaram tanta coisa aqui nesse chat. Quando substrou uma artéria, não olha oxigênio, tá aí, se necrosa. Sim, então, meus filhos, nós temos que pensar, para que esse tecido seja considerado um tecido necrótico, nós temos que não ter uma suplementação necessária a nível de oxigênio e também, claro, suplementação sanguínea. O exemplo que a gente falou de um paciente que o Daniel comentou aí, o paciente tem uma cardiomegalia, né, uma cardiomegalia. Essa cardiomegalia, ou uma hipertrofia ventricular, que seria um agrandamento dessa massa, vai sempre levar a um quadro insuficiente. Não estou dizendo que isso vai gerar um infarto rápido, mas a gente tem que lembrar que isso pode ser uma consequência. Um coração insuficiente é um coração que ele não está conseguindo suprir a sua demanda fisiológica. E quando você não consegue suprir a sua demanda fisiológica, pode ser que alguma parte desse sistema, desse órgão ou de outros, podem ficar comprometidos. Mas isso é uma consequência, né? Uma consequência de um aumento, de um agrandamento de massa. As artérias, que a gente sempre fala em relação ao coração, que são as coronárias, né? Coronária esquerda e coronária direita, eu tenho sempre que lembrar que elas são as ramas principais. Mas eu tenho ramas que são acessórias, ou seja, que se continuam, ok? Diga, Daniel, no caso dele aconteceu um AVC isquêmico. Ok, o que mais? Conta para nós aí o caso clínico do teu pai, por gentileza.
Ô, Assim, agora tá ouvindo? sim. Então, aí ele tinha chagas há muito tempo, então ele fazia Uhum. tratamento, né, com cardiologista frequentemente. E aí ele sentiu, estava no trabalho e tudo, ele sentiu, passou mal, ele teve um AVC, aí como chama o nome? Esqueci. Quando avisa que vai ter um AVC, esqueci o nome. Geralmente é um ataque transitório, né? Uma isquemia transitória que a Isso, gente chama. Aham. Isso, um AVC transitório. Ele teve um AVC transitório, e aí o médico, o cardiologista dele já passou a medicação para ele, e aí ele ficou 3 dias sem tomar essa medicação. Ele tomou a medicação, acho que era AS, tinha outros medicamentos também que ele tomava, e aí ele deu um AVC. E aí ele ficou alguns dias na UTI e tudo mais, e aí depois ele recuperou. Agora tá fazendo fisioterapia. Uhum. Pois é. Mas o coração dele tá ainda do mesmo jeito, né? Não tem como, não é irreversível, né? Não tem como voltar a parte do coração dele a bater. Ele fez vários exames, tinha alguns exames que dava para ver também as artérias, como tava, se tava grande mesmo, era só o ventrículo, se tinha outras áreas danificadas e tudo. E no caso dele foi o isquêmico mesmo, talvez ser isquêmico. Você já parou para se perguntar, ou já parou para pensar, por que que Chagas, a enfermidade tão conhecida como enfermidade de Chagas, produz uma cardiomegalia em seus pacientes? Qual é a interação que tem, né, com o que a gente pode dizer, com o agente, com o causador disso tudo, e por que ele traz essa consequência nível, principalmente, de musculatura cardíaca? Você já parou para estudar isso, para pensar nesse caso? Dessa forma, não, professora. Mas eu fiquei com muito medo, né? Porque minha avó tinha chagas, meu pai tinha chagas. E aí eu falei assim, meu Deus, então eu vou fazer um exame para ver se eu tenho também. Porque a gente vai muito pra roça e tudo mais. Aí eu tenho, né? Eu fiquei pensando que talvez eu poderia ter. Aí eu fiz o exame e não tive. Aí, mas eu descobri que a chagas, ela tem uma parte que ela fica ativada, né? No sangue. E tem uma que ela não tá ativada ainda. Igual no caso do meu pai, ela já tava... A doença já estava ativada. Então, quando ela não está ativada, ainda tem como fazer, tipo, um tratamento, mas alguma coisa assim do tipo. Uhum. Deixa eu te perguntar, vocês são de que região? Nós somos de Minas Gerais. De Minas? Ah, ok. Então, O povo fala que eu não sei se é verdade, mas eles falam que, tipo, que muita gente pega chagas, tipo, chupando cana de açúcar, sabe? É que a gente gosta muito. Bom, tem uns dizeres aí, né? Mas a gente diz, quando a gente vai falar também de enfermidade de Chagas um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar em enfermidades cardíacas, mas a princípio, né, em relação ao nosso assunto, que é infarto, é uma necrose coagulativa. Quando a gente fala infarto, geralmente a gente pensa somente em lesão de miocárdio, né, somente em coração. Mas a gente também tem infarto mesentérico, a gente também pode ter infarto de artéria renal, a gente pode ter infarto de artéria suprarrenal. Essa isquemia, né, esse infarto, por assim dizer, ele pode acontecer em qualquer nível, em qualquer órgão ou em qualquer sistema. Um simples processo, um simples não, vamos dizer, um processo embólico, seja ele de tecido adiposo, seja ele um êmbolo né, por um processo de desordem na cascata coagulativa, não importa. Também nós temos aí que pode levar a um infarto em qualquer zona, em qualquer área do nosso sistema, do nosso corpo, tá? O que a gente tem aqui? Tomé, diga, ele mandou hipertrofia, e eu não entendi. É uma pergunta relacionada ao quê? E é interessante a gente debater esses assuntos, né, voltado à nossa patologia, porque a gente consegue ter uma percepção um pouco maior e melhor. A gente vai ver que quando a gente entrar em patologias cardíacas, os pacientes que geralmente apresentam angina de peito,
né? Aquela famosa dor precordial. Esse paciente, ele tem um processo fisiopatológico muito interessante do porquê pode produzir essa dor, ou como acontece essa dor. Vai ser por um processo isquêmico, ou vai ser por um vasoespasmo a nível da artéria, ou porque o paciente já vem por um processo de uma aterosclerose, e essa aterosclerose está sendo cada vez mais obstrutiva. Então, as opções são variadas, né? O leque de opções são variadas, por isso a gente tem que pensar várias coisas ao mesmo tempo. Mas nesse caso, né, voltado para a nossa aula de hoje, quando a gente diz específico, necrose de coagulação, a gente lembra que geralmente a gente tem uma característica conhecida como infarto. Quando eu falo de necrose coagulativa, olha o exemplo. Aqui nós temos, mas não está mostrando o que seria um coração, senão que um rim, né? Então, aqui eu tenho a característica de uma necrose coagulativa, um infarto renal em forma necuna, aqui amarillo. Então, isso aqui seria um infarto, ok? Ah, professora, por que aconteceu esse infarto renal? Por isso que eu digo, existem várias possibilidades para que aí, nessa zona, nesse local, nessa região, não tenha chegado o aporte necessário, tá? Aqui nós temos, né, o que é considerado imagem microscópica do borde do infarto com rião normal, que seria aqui onde nós temos a presença do nosso N, e células necróticas no infarto. E aqui é onde está o I, nós observamos aqui a presença de células necróticas. Aqui é a zona normal e aqui é a zona que já teve o quê? Uma porção ou uma parte necrótica, ok? Mostram contornos celulares preservados com perda de núcleos e infiltrado inflamatório, tá? Aí a gente observa com núcleos de células inflamatórias entre os túbulos necróticos. Então, gente, o que acontece? Eu espirro, né? O que acontece é que eu espirro. Pronto. Ai, vocês querem um pouco de rinite? Saúde. Oh, obrigada. Eu não aguento mais coçar o meu nariz, meus olhos. Ai, horrível essa questão. E pior que aonde você vai, todo mundo olha pra você, já é estranho, né? Porque vê você fazendo isso aqui, escuta, né? Vê você coçando o nariz, coçando o olho. Em tempos de Covid, você vira ameaça. Ai, ai. Quem falou saúde? Muito obrigada aí. Bom, depois nós temos uma outra característica que é a necrose por liquefação, tá? A necrose por liquefação, o nome já diz, se produz quando predomina a autólise ou heterólise sobre a desnaturalização de proteínas. Então, isso significa que a zona de necroses é branca e se halla llena de líquido. Por quê? Nesse tipo de necrose, que é a necrose por liquefação, se observam com muita frequência, principalmente nas infecções bacterianas localizadas, abscesso, e geralmente a nível do cérebro. Liquefação, a gente pensa, liquid, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a digestão de células mortas, o que transforma o tecido em uma massa viscosa e líquida. Observamos na infecção bacteriana focal, né, acumulação de leucocitos e o material necrótico, o famoso pus. Gente, é uma coisa interessante, né, que a gente fala assim, a bactéria, né, principalmente as bactérias elas comem açúcar, né, elas sempre precisam de açúcar para se manter. E no vulgo ditado, né, desculpa a minha expressão só para que vocês entendam, elas defecam, né, ou elas cagam a proteína. E essa junção e esse acúmulo é o que formam, né, o que a gente conhece como o famoso pus. Depois a gente vai mais um pouquinho para frente, quando for falar de inflamação, a gente vai falar de pus. Mas o que acontece? Quando a gente fala uma necrose por liquefação, e que geralmente é em relação à infecção bacteriana localizada, que é a formação de abscesso. Abscesso é aquilo que é formado em uma cavidade, né? E fica ali.
Só que esse abscesso é por quê? Porque nós temos um produto de excreção, mas ele está em acumulação. Então, nós temos o que nós chamamos de necrose por liquefação, tá? Liquefação, porque o nome já diz, nós temos uma cavidade que fica preenchida por líquido. Aí eu tenho a presença de uma necrose liquefativa. Olha que interessante, esse paciente, ele teve um infarto cerebral. E desse infarto cerebral, aí vocês param e pensam, poxa, professora, mas isso aí não poderia ser uma necrose, então, coagulativa? Se eu estou falando de um infarto cerebral, sim. Mas em volta dessa zona, quem garante que esse paciente não tinha uma proliferação bacteriana, né? Ou uma encefalite que levou a esse infarto cerebral, e por isso nós temos uma necrose aí de consideração liquefativa. Não é claro que aconteça somente a nível do tecido encefálico, por dizer, mas aí é um exemplo para a gente ter a característica de uma necrose liquefativa. Um outro ponto, e vocês já ouviram muito falar de gangrena, né? Mas a necrose gangrenosa, nós, como médicos, falamos muito a gangrena, o paciente do leito tal tem gangrena. Na realidade, não é que a necrose gangrenosa corresponda a um padrão específico de morte celular. Mas a gente usa esse termo com muita frequência na nossa prática clínica. Então, aqueles pacientes, né, que a gente consegue observar as extremidades inferiores, né, as pernas, a gente observa aquele paciente que tem perda de irrigação, aquele paciente que tem ali uma característica de uma necrose, tá? Uma necrose que até então é uma necrose coagulativa, ou quando aquele paciente tem uma erisipela, uma celulite, né? Uma infecção bacteriana de característica mais liquefativa, vocês vão ver, fulano está com gangrena. O que significa? De todas as formas, a gente para e pensa, está acontecendo uma característica de necrose, né? O tecido circundante, ele vai perdendo a sua coloração, ele vai ficando mais escuro, ele pode estar tendo descamação, né, da zona circundante, ou pode estar juntamente com aquilo ali saindo uma secreção liquefativa também, ou a gente pode simplesmente dizer, o paciente ele está ali com o seu membro inferior ou com as suas pernas, ele teve uma perca de irrigação, e aí toda a área, toda a zona está bem inchada, está tumefacta, e está voltando, e está tendo uma coloração mais oscura. Então, a necroses gangrenosas, que nós falamos médicos, é mais médico, mais um termo médico do que a gente pode dizer que seria um padrão específico de morte celular, tá? Não que entraria nos tipos de necrose comumente classificados. Então, a gente utiliza mais no padrão dia a dia médico. A necrose escasseosa é uma das mais interessantes, ao meu ponto de vista. Por quê? Porque nós temos aí que, principalmente, caseosa, né? Você pensa caseosa, mas do que vem, do que origina? Mas a característica é porque nós temos a presença, geralmente, de lesões tuberculosas, tá? Então, se você olhar a nível macroscópico, vocês vão ver um material blando, fiável, como queijo. Então, a necrose caseosa tem a característica de queijo. Microscopicamente, nós temos aí um material eosinófilo ou eosinofílico amórfico com resto celular. A gente diz que é uma característica interessante, por quê? Porque eu tenho a presença de um foco inflamatório conhecido como o famoso granuloma, né? Granuloma é aquela massa mais ou menos esférica, composta ou constituída de células imunes, que se forma quando o nosso sistema imunológico vai tentando ou intentando separar substâncias estranhas que não foi sido capaz de eliminar. Necrose caseosa, a gente deu o exemplo aqui, né, de lesões tuberculosas, porque geralmente quando você pega um paciente, nós também vamos falar de TBC, e às vezes esse paciente, ele teve a resolução, né, podemos dizer assim que ele não está mais em processo patogênico relacionado ao bacilo de Koch ou o quadro de tuberculose, mas ele tem uma cicatriz. Ele tem uma cicatriz a nível pulmonar, isso é comum. E fica essa cavitação, essa caverna. Essa cavitação, igual mostra aqui nessa imagem, né, desse raio-x,
ela é uma cicatriz. Mas antes dela ser uma cicatriz, ela foi uma necrose caseosa. O tecido se restabeleceu no sentido de que nós não temos mais aquele agente invasor. Mas essa cicatriz, né, essa falha, vai ficar aí de forma permanente, tá? Por isso que é muito comum você ver um paciente, ele diz assim, não, eu já tive tuberculose. Aí você pega um raio-x desse e você fala, mas, poxa, parece que está em ativação, que nada mais é que uma cicatriz que ficou ali, tá? Não tem como, é claro, tirar essa porção, a não ser que esse paciente, mais uma vez, apresente um quadro. Aqui, para vocês observarem a característica da necrose caseosa, toda essa zona aqui, nós temos aqui que, nesse caso, foi também tuberculose no pulmão, com uma grande área de necrose caseosa, e nós temos resíduos caseosos amarelos blanquecinos, tá? Então, gente, o que acontece? Isso nada mais é para mostrar para vocês que nós temos vários tipos de necrose. E cada tipo de necrose se apresenta de uma forma específica, ou é por uma forma específica, por uma exposição específica. Temos a necrose conhecida como necrose esgrassa, tá? Geralmente, o nome já diz, né, se observa em tecido adiposo, eu tenho ativação de lipasa. Olha lá que eu falei para vocês. Exemplo, células pancreáticas lesionadas ou macrófagos. Professor, o que acontece? Vão começar a liberar ácido graxo, né, dos triglicerídeos, que a continuação vão formar complexos em cálcio para formar rabones. Eu disse para vocês, quando eu tenho a junção do cálcio mais a gordura, e forma o que a gente chama de rabones grassos, tá? São zonas blancas cretáceas, a gente chama de saponificação grassa, já mostra a vocês. E, microscopicamente, eu tenho aí limites celulares vagos e depósito de cálcio. E vocês vão ver que quando eu tenho transtorno do metabolismo do cálcio ou transtorno do metabolismo do lipídio, eles são duas estruturas que estão muito associadas, são seres afins, e a gente vai entender o porquê que ocorrem esses processos, tá bom? Aqui, professora, então quer dizer que isso daqui seria uma necrose grassa. Sim, isso aí seria uma necrose grassa. Mas o que eu posso observar aqui? Nós temos áreas de depósitos blancos, parecido à latiça, corresponde a focos de necroses grassas com formação de rabones de cálcio. Aí é o processo de saponificação, tá? Como eu disse, isso é comum em áreas onde eu tenho digestão de lipídios. Aqui, por exemplo, é a nível de mesentério. Professora, eu não lembro o que é mesentério. Mesentério nada mais é que aquela membrana de derivação peritoneal que serve para segurar as asas intestinais. Pronto, isso é mesentério. Tá? E por que a esse nível, professora? Porque é esse nível que eu tenho aí o processo que está implicado na digestão dos lipídios. Então, provavelmente a gente vai ter isso daí, tá? Não se esqueçam, hoje, né, a gente comentando desses assuntos, eu falei para vocês, só fazendo um breve repasso. Nós temos tipos de necrose. Necrose coagulativa, necrose colicoativa ou liquefativa, ok? Se alguém perguntar para vocês, deixa eu voltar aqui antes que eu me esqueça disso aqui. Se alguém perguntar para vocês, a necrose colicoativa ou liquefativa, ela pode ser dividida em duas? Vocês vão dizer que sim. Ela pode ser autolítica ou heterolítica. Autolítica é quando as células próprias do lugar são as que liquam. Por exemplo, no caso de um infarto do sistema nervoso central, igual aqui. A heterolítica é quando células externas ao tecido, por exemplo, os neutrófilos, chegam ao lugar para se liquar. Se produz devido a bactérias produzindo pus. Então, só para complemento, que talvez eu esqueci de colocar aqui, mas e que depois eu vou arrumar o slide para mandar para os senhores, eu estava ontem revisando essa aula, e eu falei, não, eu preciso dizer isso aí. Nós temos necrose colicoativa, e ela pode ser dividida em autolítica, tá? Isso aí vai que perguntam. E heterolítica, ok? Professora, se perguntar qual é a diferença, o que eu tenho que dizer?
Vocês vão dizer que a autolítica são as células do próprio lugar, tá? Que elas se liquam. Aí vocês podem dar um exemplo de um infarto do sistema nervoso central. E heterolítica são as células externas ao tecido. Dá um exemplo aí de neutrófilo. Esse neutrófilo que vai chegar a esse lugar para fazer o processo de liquefação. Ok? Bom, professora. Perfeito. Outra coisa que eu também tenho que complementar para vocês é o seguinte. Quando a gente utiliza a necrose caseosa e fala de necrose caseosa, algumas literaturas vão trazer para vocês que ela pode ser de decorrência traumática, tá? Se vocês ouvirem isso, ou enzimática, ou lerem, tá certo. Por que a necrose caseosa pode ser traumática? Ela não é habitual, tá? Geralmente porque nós temos um traumatismo e que vai romper os adipocitos. E quando eu tenho ruptura desses adipocitos, eu tenho a liberação de ácido graxo. Bom? E aí a gente diz que o ambiente ácido danha as membranas celulares. O mais conhecido seria a necrose grassa enzimática, que nós temos que as nossas lipases, elas se liquam, as membranas desses adipocitos, e os ácidos graxos se combinam com cálcio, tornando blancos com aspecto de pizza, que foi o que nós vimos nessa imagem aqui. Ok? Vimos a... Oi? Professora, no caso, a pancreatite também pode ser um exemplo de necrose gordurosa? Quem está falando comigo? Anderson. Sim. Por que a pancreatite pode ser um exemplo? Porque ela é uma inflamação também no pâncreas, não é? Não, eu estou te perguntando. Vamos lá. É uma inflamação também, que pode levar a uma necrose. O que mais? E vai fazer, aí também, ali tem acúmulo de gordura, dependendo da quantidade, do hábito da pessoa. Qual é a função do pâncreas? Liberar enzima, né? Qual é a enzima? Tem a insulina, glucagon. O que mais? Deixa eu lembrar a outra. Pode lembrar. Tem outras enzimas. Agora eu não lembro. O professor deu branco. Nós temos aí lipasa, amilasa, né? Uhum. Mas o que a gente tem que lembrar, a sua linha de raciocínio está perfeita. Quando a gente fala em pâncreas, a gente está falando que o pâncreas ele está intimamente relacionado com a quebra de gordura, tá? Por quê? Porque ele vai liberar, ele vai produzir enzimas que estão associadas com a quebra da gordura, que vão trabalhar junto com os sais biliares. Show! Se eu tenho uma afetação a nível pancreático, igual você disse, uma pancreatite, essa pancreatite eu posso muito facilmente resolver, né? Mas aí, se eu tenho que essa pancreatite vai progressar para lesões focais, como a formação de abscessos, provavelmente eu tenho aí que tomar um cuidado justamente com essa questão de necrose grassa, tá? Para que não ocorra nesse pâncreas esse processo de saponificação grassa, certo? Por isso que a gente sempre, quando tem um paciente com pancreatite, a gente tem que observar os níveis de cálcio desse nosso paciente. A gente tem que observar, a gente vai conversar de pancreatite também, que é um assunto que eu sou apaixonada, fissurada. Mas por que, professora? Porque justamente se ele tiver um nível elevado de cálcio, esse processo vai ser muito mais rápido do que eu planejo para o meu paciente, tá? Então você está no raciocínio certíssimo, meu querido. Parabéns. Viu como é gostoso quando vocês participam da aula, quando vocês interagem comigo e a gente vai desvendando esse mundo da medicina? Isso não tem coisa melhor. Eu sou apaixonada por isso. Se vocês trabalharem em hospital e ouvirem alguém dizer assim, essa necrose gangrenosa, né? Ou a gangrena, ela é úmida ou é seca? Sempre perguntem. Depende da região. Por quê, professora? Porque quando falam gangrenosa úmida, estão falando em relação ao órgão interno, que geralmente, comumente, a gente não vai citar muito. Quando ela é seca, está mais voltada a lesões progressivas de pele.
Então, a gente caracteriza como sendo uma seca na grande maioria das vezes, tá? Bom, meus filhos... Professora, pode repetir, eu não entendi a diferença de úmida e seca. Tá. Quando a gente fala aqui, nesse caso, que ela é úmida, a gente está falando em relação ao órgão interno. Certo? Vamos entender aqui, ó. A necrose gangrenosa, ela nada mais é que uma combinação da necrose coagulativa somada a uma infecção bacteriana. Então, você tem duas coisas em uma. E a gente tem que lembrar que bactérias são consideradas saprófitas. O que são saprófitas? Alguém sabe? Oi? Não tem nenhum biólogo aí, nenhum bioquímico? Vamos lá, se alguém pesquisa, depois fala para nós aí. E o que acontece? Nessa necrose gangrenosa, ela se divide em termos de úmida e seca. Úmida é quando ela acontece a nível de órgão interno, que geralmente não é muito comum. E seca é quando causa, por exemplo, né, quando essa lesão está relacionada à pele, uma lesão progressiva de pele, tá? É só essa a diferença. Tá bom? Quem que pesquisou para nós aí? O que são saprófitas? É uma decomposição de alimento de resto de seres vivos? Pronto, aí. Show de bola. E nós temos aí, para terminar, né, terminar em relação às necroses, a necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide, ela é geralmente observada em reações imunitárias que afetam os vasos sanguíneos. E nós também vamos ver que, em relação a vasos sanguíneos, o que é muito comum? Professora, nós vamos estudar as alterações a nível anatomopatológico dos vasos sanguíneos? Vamos. E vamos ver que certas reações imunitárias, elas afetam grandemente esses vasos sanguíneos. Nós temos aí um depósito muito grande de complexo antígeno-anticorpo na parede dessas artérias. Por exemplo, nós vamos estudar vasculites, né? O processo da síndrome de vasculites, que pode acontecer em qualquer sistema arterial, principalmente. E nada mais é que um transtorno, um desequilíbrio imunológico, tá? E aí isso vai levar um tipo de necrose que é conhecida como fibrinoide. Então, aqui, por exemplo, nessa microscopia, nós temos aqui artérias de grandes vasos, que são, nesse caso aqui, nós temos uma inflamação granulomatosa subendotelial, tá? Com fibroses, onde nós temos essa densidade aqui abundante, ok? Com fibroses e ruptura das elásticas, se observa aqui facilmente a ruptura da camada. Artéria de vasos de mediano calibre, que dá para ver de forma mais específica a necrose fibrinoide à sua volta, e toda a parede infiltrado de neutrófilos e escassos linfocitos. E tem também nos vasos de pequenos calibres a necrose fibrinoide de parede, infiltrado de neutrófilos e polvo nuclear. Quando a gente fala de necrose fibrinoide, a gente sempre vai pensar em vasculites, tá? E nós temos, e vocês vão estudar comigo, espero que seja muito proveitoso, eu não sou nenhuma médica vascular, mas a aula é bem bacana, sobre vasculite de grande, mediano e pequeno calibre. É uma classificação gigantesca, são quase 30 subclassificações, mas é claro que a gente vai aprender aqui o necessário, tá? Ninguém também vai sair vascular dessa aula, né? Então, meus queridos, a gente deu alguns exemplos, né, de necroses, de tipo de necroses, só mais para implementar o nosso assunto, que é o que a gente precisa saber para a nossa prática médica. Temos aí exemplos de lesão e de necrose celular. Se eu falo de uma lesão isquêmica e hipóxica, a gente diz que a isquemia e a hipoxia são as formas mais frequentes de lesão celular na medicina clínica. Quando eu falo a hipóxia, eu estou falando que é uma diminuição da capacidade transportadora de oxígeno, ou seja, diferente de um processo de isquemia, que se deve a uma redução do fluxo sanguíneo.
Por que você está falando isso, professora? Porque geralmente tem alunos que ainda não sabem a diferença de hipóxia e de isquemia. Hipóxia, a diminuição da capacidade transportadora de oxígeno. E isquemia, redução do fluxo sanguíneo. A hipóxia permite uma liberação contínua de substratos para a glucólise e, consequentemente, a eliminação dos dessétios acumulados, que é o ácido lático. E a gente sabe que em grandes quantidades acaba sendo bem tóxico. E a isquemia, ela não permite nenhuma dessas coisas. E, por consequência, nós temos que tende a lesionar os tecidos de modo mais rápido que a hipóxia sozinha. Então, se eu falo de uma isquemia, redução de fluxo sanguíneo, nós sabemos que é um processo muito mais rápido do que um processo de hipóxia. Por quê? Porque a diminuição dessa capacidade transportadora de oxigênio não é tão progressiva quanto o quadro isquêmico. Bom, a isquemia em si causa um compromisso progressivo de múltiplas vias bioquímicas e de integridade dos componentes estruturais. Até certo ponto, essa lesão pode ser ou se ver compensada, e as células afetadas podem recuperar-se se restabelece o fluxo de sangue, ou seja, o oxigênio. Mas, para lá de um ponto sem retorno, a maquinária, que é geradora de energia dessas células, se ela fica danhada, ou seja, se a sua lesão é persistente, ela vai ser de forma irreparável. E aí é o que eu tenho de uma lesão irreversível. Bom, nesse caso, quando tem o restabelecimento do meu fluxo sanguíneo, pode exacerbar essa lesão. E isso se denomina lesão de reperfusão, tá? Por que que isso é importante? Clinicamente falando, a gente diz que é uma contribuição à lesão tissular depois de um infarto do miocárdio, de um acidente vascular cerebral. O que vocês pensam ou o que vocês têm em mente quando eu, este ser que está do outro lado, diz para vocês assim: meus amores, por que que nem todos os pacientes infartados vêm a óbito? Por quê? Oi, tem alguém aí? No caso, dependeria do grau, professor? Dependeria do grau, sim. Mas o que mais que chama atenção? Professora, Oi. algumas vezes tem outras rotas vasculares que suprem a demanda daquela rota que foi obstruída. Opa, quem que tá falando comigo? Ricardo, Ricardo Prieto, isso? isso. Maravilha. Diga mais, conte-me mais sobre esse assunto. Vamos lá, eu gosto de ouvir. Olha, eu não sei muito sobre esse assunto. Eu sei que durante a vida a gente costuma ter pequenos infartos que vão criando rotas alternativas ali, né, de novos vasos sanguíneos. E quando ocorre um infarto um pouco maior, às vezes essas rotas alternativas que meio que foram desenvolvidas durante a vida acabam suprindo a demanda de sangue na região que foi obstruída, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Show. Muito bom. Isso, a gente diz que na grande maioria das vezes, né, ali a Sandra colocou lesões com dimensões diferentes, capacidade de readaptação. Além dessa via, Ricardo, que é uma via muito importante, que é o que a gente chama de via colateral ou acesso colateral, né, que graças a isso, às vezes nós não temos uma progressão desse infarto, né? Isso é muito importante, por quê? Porque essa outra via, ou essas outras vias, que são vias compensatórias, elas vão estar mantendo, né, todas as células vizinhas, toda aquela zona ali viva. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho um fluxo que é um fluxo para todo esse sistema. Então, quando a gente para e pensa assim, o que me leva a crer ou que me leva a pensar em uma lesão de reperfusão, né? Por que muitos pacientes que sofrem infartos, eles não vêm a óbito? Porque o nosso organismo, o nosso sistema vai sempre trabalhar de forma compensatória.
Às vezes, o meu lado está sendo insuficiente, mas eu tenho outro lado que vai me ajudar. Nós temos aí uma via circulatória colateral que vai contribuir. E isso é muito fantástico, né? A gente diz que, às vezes, por mais que a gente tenha um processo de uma lesão tecidual, a sua circundância, a sua volta, ela pode ser restabelecida. E é claro, né, a gente tem que lembrar que se eu tenho um diagnóstico muito precoce, eu também tenho como frear e barrar todo esse processo, não tenho? O que é que vocês acham? Sim, né? O que aconteceu, infelizmente, às vezes, o que foi necrosado ou o que ficou muito isquêmico, às vezes não tem o que a gente fazer. Mas a gente pode evitar com que essa lesão progresse. E exatamente esse é o ponto-chave principal. Né? Nós chegamos aqui e falamos o seguinte: quando nós temos um restabelecimento do fluxo sanguíneo, pode exacerbar essa lesão. Então, quando o meu paciente chega lá para ser consultado ou está lá na minha urgência, eu dou um AS a esse paciente, né? Eu faço a profilaxia para esse paciente, isso, claro, vai impedir com que essa lesão progresse. Mas, graças a Deus, eu tenho que esse fluxo sanguíneo, ele pode ser restabelecido e, principalmente, aquilo que está à sua volta, ele vai ajudar. Professora, então, isso é um fator importante. Quando a gente fala em relação ao que seria, né, essa lesão de reperfusão. Na nossa lesão reversível, o que nós temos aqui? A hipóxia leva a uma perda de geração de ATP pelas mitocôndrias. E o agotamento ou esgotamento desse ATP tem um efeito inicialmente, prestem bem atenção nisso, reversível. Bom, o fracasso no transporte da membrana, né? A gente tem que lembrar que, em relação ao nosso sódio e ao nosso potássio, a TPasa, causa com que o sódio penetre no interior da nossa célula e que o potássio saia dela. Também tem aqui, lembrar que nós temos aí um aumento na entrada de cálcio, assim como liberação de cálcio depositado de forma intracelular. A ganância neta de soluto vai acompanhado de uma ganância isotônica de água. Isso é fato. Tumefação e edema celular. E, consequentemente, a dilatação do retículo endoplasmático. Também aumenta a tumefação devido à carga osmótica por acumulação do produto de degradação metabólica. Então, olhem só como é um efeito cascata. Eu estou falando que a hipóxia leva a uma perda da geração de ATP. Por quê? Pelas mitocôndrias. E esse esgotamento de ATP tem um efeito inicialmente irreversível. O que está querendo dizer? Que se eu tenho um fracasso no transporte de membrana, né, essa entrada, essa saída desse soluto, a gente faz com que isso sobrecarregue o nosso sistema. Consequentemente, isso está relacionado com a ganância isotônica de água. Então, esse efeito cascata, como eu digo, sempre só vai aumentando. Meu Deus. Que é isso? Elana, eu acho que é esse o nome. Elana Rosana, o que foi? Meu Deus. Ela até saiu, gente. O que é isso? Não precisava sair. Eu só ia perguntar para ela se ela falou, meu Deus, porque é muita coisa chata ou, meu Deus, a aula tá chata. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, se produz uma alteração do metabolismo em relação à energia celular e com a hipóxia, as células utilizam a glucólise anaeróbica para a produção de energia. E o metabolismo da glucosa deriva de quem? Do glucórreo. Em consequência, os depósitos de glucogênio se esgotam rapidamente com a acumulação de ácido lático e diminuição do pH intracelular. Se produz uma diminuição na síntese de proteína pelo
o desprendimento de ribossomas de retículo endoplasmático rugoso. Ele está contando para vocês uma simples história. Mas, né, nós temos aqui, em relação à nossa lesão reversível, nós estávamos falando do processo de hipóxia. Mas, voltando ao processo de isquemia, se essa isquemia persiste, se produz a lesão irreversível. Nós temos aí a transição, né, que depende de uma grande medida de importância de esgotamento de ATP e da disfunção da membrana, sobretudo membrana mitocondrial. A diminuição de ATP também leva a uma diminuição da síntese de fosfolipídios. E os ácidos graxos livres e os lisofosfolipídios se acumulam nas células isquêmicas como consequência da degradação desses fosfolipídios, que são diretamente tóxicas para as membranas. É uma história linda, linda, tá? E vocês observem que é uma coisinha que leva a outra coisinha. Então, nós temos que o restabelecimento desse fluxo sanguíneo nos tecidos isquêmicos pode dar recuperação dessas células lesionadas de modo reversível. Ou pode não afetar ao desenlace se tem produzido uma lesão irreversível. Dependendo da intensidade, dependendo da duração da isquemia, pode parecer mais células depois de que se reanude o fluxo sanguíneo, o que implica em necroses ou apoptose. O processo se associa de modo característico com infiltrados de neutrófilos. Aí vem a parte importante. O dano adicional recebe o nome de lesão por reperfusão e é clinicamente, como a gente já viu, principalmente no infarto do miocárdio, na insuficiência renal aguda e no acidente vascular cerebral. Nós vamos falar muito mais de lesão por reperfusão, fiquem tranquilos, tá? Deixa eu até colocar aqui, porque eu tenho que colocar isso aqui, eu esqueci de anotar no meu cronograma de aula de vocês. Bom, então, o que a gente tem que entender? Que com tudo que nós falamos, nós temos aí o que podemos considerar uma lesão química. E se eu parar para pensar a lesão química, eu vejo que essa lesão química ela pode acontecer por dois mecanismos gerais. Direto e indiretamente. Como assim, professora? Deixa eu entender. Diretamente, essa lesão química acontece por uma união a alguns componentes moleculares críticos. Exemplo, cloruro de mercúrio, que se une aos grupos sulfídricos de proteínas das membranas celulares. Nada mais que inibe o transporte dependente da ATPase e causando aí um aumento da permeabilidade. De forma indireta, por conversão ao metabolitos tóxicos reativos, ou seja, esses metabolitos tóxicos causam lesão celular por união covalente direta com as proteínas e lipídios da nossa membrana celular. Os mais frequentes são aí a formação, é claro, de radicais livres reativos, como tetracloruro de carbono e o paracetamol. O famoso paracetamol, ele causa uma lesão química que algumas das vezes pode ser considerada irreversível, tá? E a gente vai falar de paracetamol, principalmente quando a gente for entrar em patologias digestivas, aonde nós vamos falar aí o transtorno relacionado a esse acúmulo desses fármacos no organismo, principalmente a nível de hepatocitos. Aqui, gente, só estou comentando com vocês que existem outras formas de lesão e eu citei dois exemplos a nível de lesão química. O mais conhecido é que nós temos aí a formação de radical livre reativo, né, que faz a lesão ou dano celular e, como exemplo, o paracetamol, tá? Alguma dúvida por enquanto? Elana, minha querida, fica tranquilo, isso pode acontecer com qualquer um, viu? Não precisa se desculpar, nós todos estamos aqui e isso pode ocorrer comigo, com você ou com qualquer um da sua sala, tá bom? Você não nos deve desculpa de nada, acontece. Alguma dúvida, meus caros Honey's Babies?
Prof, Sim, não sei se a pergunta é idiota ou não, mas capaz. quanto à reversibilidade da lesão, né? Eu sei que cada tecido tem um tempo, Uhum. mas tem algum tempo. Eu sei que nós falamos mais ou menos isso na aula anterior, mas tem mais ou menos algum tempo assim para aguentar essa reversibilidade ou não? Na realidade, João, não é nem questão tempo, né? A gente fala de grau de extensão, né? O grau de extensão, o impacto dessa lesão, a intensificação disso, mas o tempo é equivalente a cada tecido. Por exemplo, a gente fala que uma hipóxia relacionada ao sistema nervoso, a gente tem um prazo de 5 minutos, estourando 8, para a gente constar aí um quadro de uma lesão que pode ter uma reversibilidade, tá? Um exemplo, mas tudo depende mesmo do grau dessa lesão e de como foi essa lesão, o que causou essa lesão. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. De nada. Meus queridos, vamos dar uns 10 minutinhos aí para ti aqui dar uma respirada, porque eu acho que eu falei 2 horas sem parar direto praticamente, tá? Só para eu... Carlota, pode conversar comigo, viu? Em espanhol não tem problema nenhum, um cafezinho. Ou vou pegar um rico tereré também, né? Para dar uma respirada e a gente já volta. Daqui a pouco eu grito aqui, viu, Tomé?